Boa noite. A coadoção. O assunto que vem a debate esta noite é delicado, oportuno e deve ser discutido sem tabus. Trata-se da consagração da possibilidade de coadoção pelo cônjuge ou unido de facto do mesmo sexo. A votação do projeto de lei no Parlamento demonstra que se trata de uma questão cultural e transversal aos partidos políticos. Talvez por isso este passo em frente, que acontece na sequência da aprovação da anterior lei de casamento entre pessoas do mesmo sexo, seja tão polémico. Além disso, o assunto não está encerrado. Falta a discussão na especialidade na Assembleia e a promulgação pelo Presidente da República. De um lado estão os que consideram que a coadoção defende o futuro das crianças. Do outro, os que acreditam que se trata de um atentado aos direitos das mesmas crianças. Boa noite, doutora Isabel Moreira, deputada, uma das subscritoras, juntamente com Pedro Delgado Alves, deste projeto de lei. Pergunto-lhe o que é que significa a coadoção e quais são os termos daquilo que foi aprovado, do projeto de lei aprovado. Muito bem. Para as pessoas perceberem lá em casa, já existe na ordem jurídica portuguesa a possibilidade de uma pessoa casada com alguém de sexo diferente ou que vive em união de facto com uma pessoa de sexo diferente, adotar essa criança. Portanto, há aqui uma coadoção, mas num casal de sexo diferente. E porquê é que a lei prevê esta possibilidade para casais de sexo diferente? Por causa do superior interesse da criança, que tem um pai ou uma mãe de facto, que se não fizerem uso deste mecanismo, não têm depois a proteção jurídica, não podem tomar decisões médicas, não podem ir à escola tomar decisões, e mesmo na possibilidade do pai ou da mãe biológicos ou adotivos, por exemplo, morrerem, não há qualquer vínculo jurídico com a criança. O que este projeto faz, na sequência daquilo que foi indicado como correto pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que condenou a Áustria por não consagrar o projeto que nós apresentámos, é precisamente ter em conta uma realidade que já existe, que são várias famílias com dois pais ou com duas mães, com crianças. Podemos gostar dessas famílias ou não, mas elas existem. Estas crianças têm um laço jurídico apenas com um dos progenitores, ou porque o adotou, por exemplo, um homem que depois casou com outro homem ou vive em união de facto com outro homem, ou, por exemplo, uma mãe teve um filho por inseminação artificial e depois mais tarde casou, a mesma história. O que é que acontece? Estas famílias existem, as crianças crescem, mas apesar de para as crianças ser completamente indiferente quem é a mãe ou o pai que o direito reconhece, a verdade é que acontece o mesmo problema que levou à possibilidade da coadoção entre pessoas de sexo diferente. E, portanto, o que nós propomos no superior interesse da criança, e mais uma vez nas linhas do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, é que, tal como nos casais de sexo diferente, o cônjuge ou unido de facto com alguém do mesmo sexo possa coadotar, não automaticamente, remetendo para o regime da coadoção no caso de casais de sexo diferente, em que intervirá a Segurança Social, peritos e uma sentença judicial que dirá se é ou não do superior interesse da criança. Sr. Marinho Pinto, por que não concorda com este projeto de lei? Porque é que eu acho gravoso? Já lhe respondo, mas deixe-me dirigir uma saudação muito especial à doutora Isabel Moreira, que eu aprecio imenso pelas suas qualidades. Dirijo também ao colega dela, de bancada, que não conheço pessoalmente, mas sobretudo à doutora Isabel Moreira, que é uma mulher que eu muito admiro e muito respeito. E sobretudo quero felicitá-la aqui, olhos nos olhos, com toda a sinceridade, pelo pai maravilhoso que tem, pela mãe maravilhosa que tem. E estamos todos de acordo. Se você não tivesse... Eu aproveitava e substituía-me à Fátima Campos Ferreira para pedir, poupem os aplausos, vamos ouvir com atenção, porque estamos a discutir um assunto muito sério, isto não é um espetáculo. Agradeço os aplausos, mas poupem-nos, não preciso, não quero. Mas quero felicitá-la, doutora Isabel Moreira, porque se você não tivesse a mãe maravilhosa que tem, de certeza que não era a mulher fascinante que é. E se não tivesse o pai fabuloso que tem,
de certeza que não escrevia um dos mais belos textos que eu li na minha vida a propósito do seu pai quando ele fez 90 anos. Um dos mais belos hinos que um filho pode entoar em honra do seu pai. E eu revejo-me nisso. E, portanto, felicito-a pelo pai e pela mãe maravilhosos que tem e convido-a e exorto-a a lutar comigo e com outras pessoas para que todas as crianças do mundo, de Portugal, possam ter. Já não digo pais maravilhosos como você tem, porque isso é privilégio de muito poucos, mas possam ter um pai e uma mãe. Isto é um direito fundamental de qualquer criança que nasce. E não podemos abdicar ou erradicar esse direito, seja qual for o motivo, seja qual for o direito dos adultos. E, portanto, posto isto, eu quero dizer-lhe outra coisa, doutora Isabel Moreira. Eu tinha que lhe dizer isto, em homenagem ao respeito que tenho por si, à admiração que nutre por si e pelo seu pai. Não conheço a sua mãe, mas conheço o seu pai há décadas. E pelo respeito que tenho por ele. E queria lhe dizer, doutora Isabel Moreira, que eu sei que há pessoas honestas nisto tudo de ambos os lados. Eu sei que há pessoas que se aproveitam disto para fazer servir outros interesses ou outras causas. Você tenho a certeza absoluta que está no rol das pessoas que eu considero que discute isto com honestidade. E por isso a respeito tanto também, apesar das divergências que nos separam. Mas quero dizer-lhe, com toda a honestidade e com toda a frontalidade, eu não acredito que o que a move a si seja os direitos das crianças ou os interesses das crianças. Eu nunca a ouvi, doutora Isabel Moreira, nem assim, nem a nenhuma das pessoas que defende o seu ponto de vista, preocupadas com os direitos das crianças. Ou preocupados com os direitos. Vi-o sim, e bem, em alguns casos, preocupado com os direitos das pessoas do mesmo sexo. Quanto ao casamento, eu também estive com eles e estou com eles nessa matéria. Naquilo que sejam direitos reais das pessoas, eu estou com eles. Mas este direito a adotar ou a coadotar não é um direito de nenhum adulto. E mesmo que fosse, tínhamos que o colocar na balança da ponderação para ver em que medida eles iriam ou não agredir direitos das crianças. O direito a ter um pai, o direito a ter uma mãe. E mais do que isso, o direito a que não ter dois pais, em que um dos pais destrói necessariamente no cotidiano da criança a representação intelectual que ela faz da mãe. Mesmo que nunca a tenha visto. Ela tem uma representação intelectual do progenitor que nunca viu. E ninguém tem o direito de destruir isso. Porque é assim que a natureza organizou as coisas. Um pai e uma mãe. E nós podemos alterar tudo aquilo que o homem alterou. O casamento foi inventado pelo homem. Com fins económicos, fins políticos, fins sociais bem claros, bem estudados, bem precisos. E por isso o homem pode a qualquer momento alterar o casamento. O homem não pode, em nenhum momento, dar dois pais a uma criança e tirar-lhe a mãe. Que ela sente no seu gênese a mãe. Não pode. Não pode dar duas mães e tirar-lhe o pai. Não há pais exequo. Não há mães exequo. Percebe? Não há. Nós não podemos. Um pai digno desse nome e digno dessa função da paternidade nunca reparte essa função com outro homem. A mãe. Já vou concluir. A mãe nunca reparte a maternidade com outra mulher. E se o fizer é uma má mãe, se o fizer é um mau pai. Mãe há só uma e pai há só um. E o que é preciso é dar a cada criança um pai e uma mãe. Dr. Paulo Corte Real. Bom, eu estou surpreendido com as palavras do Dr. Marinho Pinto, porque de facto são particularmente violentas, obviamente, para muitas mães que estão aqui presentes e não só estão na sociedade portuguesa, em muitas famílias, e mais do que isso estão, obviamente, em muitos outros países. É claro que quando falamos de uma questão que tem a ver com a possibilidade de adoção por cônjuge ou pessoa unida, de facto, estamos também a falar, para já, de leis. É evidente que a adoção existe porque foi criada também pelas pessoas. Portanto, custa-me a perceber aquele paralelo com, aliás, a distinção em relação ao casamento. Mas, de qualquer forma, esta questão, ao contrário da questão do casamento, não é uma questão particularmente polémica. Esta questão, pelo contrário, e foi essa a lição que o Parlamento soube dar, mostrando que há transversalidade na preocupação com os interesses de crianças concretas e de famílias concretas que vivem entre nós, foi precisamente, no fundo, afirmar, sem margem para dúvidas, que essa tem que ser uma preocupação central
uma preocupação central, de facto, de quem tem, por um lado, o poder e, por outro lado, a responsabilidade de permitir a estas famílias e a estas crianças verem reconhecidas e verem as suas figuras parentais e verem salvaguardados os seus direitos, porque são os direitos destas crianças que, de facto, estão em jogo. São os direitos de uma criança a não ver quebrados os vínculos com as pessoas que sabe que são a sua família. E se acha que há famílias maravilhosas, há também famílias maravilhosas que são constituídas por casais do mesmo sexo. É fundamental, numa questão como esta, de facto, percebê-las, conhecê-las e não, obviamente, agredi-las com palavras violentas, como acabou de fazer o Dr. Marinho Pinto. Violentíssimo. Dizer que é uma má mãe é violentíssimo. É violentíssimo. Não ter noção disso é não ter noção, felizmente, não ter noção daquilo que o Parlamento já mostrou saber ter noção. Porque no Parlamento, na discussão deste projeto em concreto, não houve nenhuma força política que tivesse um discurso agressivo, violento e insultuoso em relação a estas famílias e a estas crianças. As crianças estão a ouvir, elas não são uma ficção. Estratégias de vitimização comigo não pegam. Vamos ao debate como deve fazer. Exprima as suas ideias, exprima os seus pontos de vista. Vamos ao debate, vamos debater ideias e não venha com estratégias primárias de vitimização que não pegam. Aliás, quando estamos a falar de uma questão que tem a ver com direito. E o direito, precisamente, obriga a uma responsabilidade acrescida, de facto, e quando falamos de uma questão como esta, temos que pensar, de facto, também em direitos humanos, e isso é muito claro, das crianças, é muito claro. Sabem quantos países é que existe a possibilidade de coadoção na Europa? Isso não, eu estou a falar das crianças aqui, estou a falar em Portugal e estou a falar das crianças portuguesas. Eu estou a falar dos outros países que já tomaram medidas no sentido da proteção adequada destas crianças e da vergonha que é Portugal não ter ainda essa proteção. E do facto de ter sido a Áustria condenada este ano, precisamente por ser o único país da Europa Ocidental, para além de Portugal, que não tinha essa possibilidade. O único. Doutor Vilas Boas, há aqui uma questão de natureza humana, como colocou o Marinho Pinto? É para si a mesma razão? Muito obrigado por este convite. Saúdo a doutora Isabel e o Dr. Corte Real. E gostava de fazer um ponto prévio a este debate, subscrevendo o que disse o Dr. Marinho Pinto, que isto não se trata de uma exibição de pontos de vista, mas talvez troca de pontos de vista pode ser útil e importante para o que se pretende. Em qualquer caso, estamos a defender um futuro. É dizer o seguinte: eu vim aqui porque aceitei este convite, porque entendo que ele, de alguma forma, contribui para a defesa dos direitos da criança a uma família. E não contribui de forma alguma, a meu ver, para que haja adultos a terem direitos a uma criança. É praticamente o que disse o Dr. Marinho de outra maneira. O Dr. Corte Real fez uma pergunta que não foi respondida. Eu posso responder já. No mundo inteiro, onde há 200 países hoje, 192 são membros da ONU. Países com casamento e adoção, há 12 ao todo. Países só com adoção, há 3. E países só com casamento, há também 3. O Canadá, Portugal e o Uruguai, sem adoção. Portanto, no universo de 200 países, há 15 ou 16 países que têm casamento e adoção. Sim, claro. São números atuais. Bom, não importa. Eu gostava de saber se contou os países que condenam os homossexuais à morte, os países que condenam os homossexuais a penas de prisão, os países que não condenam e permitem que a moral e os costumes façam, por exemplo, que se possa chicotear homossexuais, os países que têm pena de prisão perpétua, etc. Nesses 192, quer dizer, fez as esferas todas ou ficou só nessa? Como calcula, doutora, eu falei em 200 países do mundo. 200 países do mundo, eu não estou a falar em países que eu abomino, como a senhora e qualquer outro, porque não, de forma alguma... Portanto, mas é que é bom fazer o núcleo que fez dentro dos civilizados, dentro da nossa ordem cultural, e não incluindo para o núcleo de países que consagram direitos para crianças que têm uma mãe, não é mãe, há só uma. Eu conheço muitas crianças que têm 2 mães. É bom quando olhamos para países e o que move... Sr. Bastonário, desculpe. Espera aí que está o Vilas Boas a falar, já lhe dou a palavra a Isabel. Não acredito em mim, mas são de facto os direitos destas crianças, porque para mim é insuportável isto. Muito bem, já lhe dou a palavra. Deixe terminar Vilas Boas. Arrancada daquilo que é para ela. Doutora, já lhe dou a palavra. Por favor, deixe o Luís Vilas Boas terminar. Falam todos. Vamos lá. A questão do ponto de vista da criança. Como dizem os pescadores algarvios, falemos todos ao mesmo tempo a ver se conseguimos perceber. Eu quero deixar aqui bem claro o seguinte.
Eu vim aqui para defender pontos de vista que interessam à criança, respeitando as pessoas e a sua especificidade da sua sexualidade, mas já sei que amanhã, ou ainda esta noite, o resultado do que quer que seja, do que for avaliado neste debate, é ser apelidado, eu e naturalmente o Dr. Marinho Pinto, de homofóbico. É a cassete do costume. Eu sou a favor de que o Estado português, um dia, pela sua mão talvez, e de outros colegas suas de bancada no Parlamento, bancada e não só, é preciso punir severamente os que ofendem, maltratam e vilipendiam os e as pessoas, as mulheres e os homens que têm opções sexuais diferentes. Eu não sou, nunca fui homofóbico. Eu defendo... Não batam palmas, por favor, dos dois lados. A questão é que não vou em cantigas, ao fim de 28 anos de trabalhar, com crianças vítimas de maus tratos horríveis. Não tem nada a ver com este tema, mas tem a ver com a experiência vivencial do que é direitos de criança. Estamos num mundo, doutora Isabel, doutor Paulo Couto Real, e numa Europa que tem 4 tratados, nenhum dos tratados fala sequer na palavra criança. Doutora, eu gostava, o senhor preside uma instituição, justamente por isso queria saber a sua opinião, e presumo que, enfim, que está clara, mas o senhor acha preferível que uma criança fique institucionalizada do que seja dada em coadoção por um casal do mesmo sexo? Eu estou do lado do conteúdo semântico da proposta da doutora no Parlamento. Não percebi. Tem que explicar melhor. Estou do lado do conteúdo semântico. É assim, se uma criança vive em ambiente ou ambiência homossexual, e se um dos cuidadores, esquecendo o pai ou a mãe, desaparece por qualquer razão, a criança tem que ser protegida. O Estado tem que a proteger. O Estado? Então não pode ficar com o outro? O Estado tem que a proteger ou fornecer os meios para a sua proteção. Os Estados Unidos, no estado de Massachusetts, há 20 anos, que há uma coisa chamada Same-Sex Parents Adoption. É a proteção do outro quando um dos progenitores... Mas atenção, eu sou contra a palavra co-adoção. A palavra adoção não pode entrar no ambiente da homossexualidade. Isabel, responda por favor agora, Marinho Pinto. Bom, realmente o que me move a mim, ao Pedro Delgado Alves, a todos os que subscreveram o projeto, a todos os deputados de todos os partidos que aprovaram o projeto, e mesmo aos que se abstiveram, é de facto a preocupação com crianças que existem e que, gostem alguns ou não, têm 2 mães e têm 2 pais de facto. Há uma questão de natureza humana. Crianças têm direito a um pai e a uma mãe de sexos diferentes? Claro que não. Quer dizer, não há nenhum... O Estado não tem o direito de definir o modelo de família e dizer você é o que é graças à sua mãe ou ao seu pai. Isso não é possível, não é? As pessoas podem ser péssimas pessoas ou ótimas pessoas, porque, repare, se o arquétipo que está aqui a ser defendido é o do pai e o da mãe, então, em coerência, o Dr. Marinho Pinto tem de ser contra a adoção por uma só pessoa. E ela é possível em Portugal. Eu não sou casada e eu posso adotar singularmente. Então, mas tem que ser contra. Qual é a diferença, Marinho Pinto? Se for um rapaz... É só esta... Se for um rapaz... É só esta, doutora Isabel Moreira. É que ninguém tem 2 pais. Ninguém pode ter 2 mães. Mas já tem. Não têm. Tem um padrasto e um pai, se quiser. Tem um padrasto e um pai. E, sobretudo, ninguém pode, com essa duplicidade da paternidade, com essa duplicidade da maternidade, destruir a representação intelectual que a criança faz permanentemente no seu cotidiano do pai que lhe falta ou da mãe que lhe falta. Essa representação, é isso que se destrói na criança coadotada por casais do mesmo sexo. Mas nessas famílias há figuras de todos os sexos. Isto é, há um bocadinho a ideia, às vezes, nas pessoas, que nas famílias homoparentais, ou seja, famílias constituídas, por exemplo, com 2 pais e crianças, que as crianças não veem mulheres. Mas há as avós, há as tias, há as amigas, e, portanto, os modelos masculinos e femininos existem. E, por isso, como estava a dizer o Paulo, é que a coadoção, por exemplo, e mesmo a adoção, foram questões muito menos debatidas e muito mais consensuais no mundo e nos Estados Unidos, etc., do que o próprio casamento, por causa do superior interesse da criança e por causa da situação de fragilidade. Veja o que é, de repente,
a mãe biológica estar fora, haver uma emergência médica e a outra, a quem a criança chama mãe, não pode tomar. E depois há outra coisa. Nós Peraí, fazemos temos parte... que fazer intervenções mais curtas. Eu acabo com isto. Eu tenho que Fazemos passar à parte do plateia. Conselho da Europa e há um Tribunal Europeu dos Direitos do Homem que fez esta leitura. bem. E eu gostava de dados O normativos. Tribunal Europeu dos Direitos do Homem é um tribunal. É um tribunal. Tem X juízes que têm determinada sensibilidade e têm determinada consciência sobre alguns problemas. Eu não tomo como modelo, nas questões de consciência, aquilo que outros pensam. Tomo e ajo segundo a minha própria consciência. E esta é uma questão de consciência. Deixe-me pôr-lhe uma questão, doutora Isabel Moreira. Sim. Muito claramente. Um casal do mesmo sexo, um deles é pai biológico ou adotivo de uma criança. Casa com outra pessoa, do mesmo sexo. Coadota a criança. Passado uns meses ou um ano, divorcia-se. Volta a casar, ou não. Em primeiro lugar, no divórcio, qual dos progenitores, o pai ou o coadotante, ficará com o direito à criança? Uma vez que não há, o adotante não fica diminuído nos seus direitos perante o pai biológico. Claro. É uma questão que ninguém pode dizer agora. É o juiz que vai decidir. E pode tirar o filho a um pai biológico, ou adotivo, primitivo, e entregá-lo ao coadotante que passou episodicamente pela sua vida. Muito bem. Mas pior do que isso, volta a casar com o outro. Está aí o problema, surge novamente o problema que vocês queriam resolver com esta lei, que era o pai adotante está fora, ou coadotante está afastado, e não pode chamar pai ao novo que veio. Que se tornou cônjuge do primitivo pai ou mãe. Isto é, a criança pode ter então 3 pais ou 4, consoante o número de cônjuges que o seu pai primitivo poderá ter. Ou então fica na mesma o problema inicial. Ou seja, vive com 2 pessoas, uma das quais é pai e o outro não. E não pode, e o outro está impedido de ser pai. Ou mãe. Miguel Valdealmeida, Eu respondo muito rápido, uma pergunta direta, eu respondo muito rapidamente. Gostava que de abrir o não debate. leu o projeto. Se já há uma filiação pré-definida, não pode haver uma coadoção. Portanto, se eu amanhã casar com uma mulher e for mãe, e a seguir me divorciar e casar com outra mulher, essa mulher não pode coadotar. Doutora Isabel Moreira, deixe-me utilizar uma linguagem. Deixe-me utilizar uma linguagem futebolística. Não chute para canto. Por favor, não chute para canto. Para canto? Está o problema. Está o problema. Ou seja, doutora Isabel Moreira, uma pessoa. É como a coadoção em pessoas de sexo diferente. Fátima, dê-me só licença já, pá. Eu casei com um homem, tenho um filho, casei com um homem e ele coadotou. Sim. Sim. Passado uns meses, divorciamos. Ele vai ficar espere. Ele fica para o resto da vida pai daquela criança. Com certeza. Passou episodicamente pela minha vida, ao passo que o novo cônjuge que eu possa obter nunca mais poderá ser sequer adotar a criança. O que eu lhe pergunto é isto: porquê é que pode ter 2 pais e não pode ter 3? Miguel Valdealmeida. Diga. Não leu o projeto. Não leu o projeto e não sobre o qual deu um parecer. Doutora Isabel, não está em causa a solução legal. Diga-me porque é que o terceiro cônjuge, ou o segundo cônjuge, ou o terceiro ou o quarto, estão afastados da paternidade só porque um parceiro passou episodicamente pela vida do Só pai. uma palavra que eu vou passar lá abaixo. É exatamente a mesma questão que se põe com casais de sexo diferente, e a coadoção também existe em casais de sexo diferente. E ainda bem que reconhece que é fundamental assegurar os direitos de crianças em caso de separação ou divórcio. Porque isso só é possível se houver precisamente esta possibilidade de coadoção. É para salvaguardar direitos de crianças que nós temos esse... Para salvaguardar direitos, para salvaguardar direitos, e ainda bem que nós, enquanto país, atribuímos a pais ou a mães direitos que assegurem também o exercício de responsabilidades. De maneira responsabilidades parentais que são no interesse das crianças, no interesse das crianças concretas, e são essas que têm que nortear. Uma pessoa que e não crenças, mas as realidades e não as crenças têm que nortear de facto a nossa atuação neste campo. Bom, eu tenho que dar a palavra ao Miguel Valdealmeida, Mariquinho. E é precisamente cada tribunal que garante o superior interesse da criança. E qualquer jurista, em princípio, saberá isso. Doutor Corte Real, só um momento. Faça um intervalo para eu dar a palavra. Doutor Corte Real, uma pessoa que passa episodicamente pela minha vida, que pode deixar traumas terríveis, fica para o resto da vida pai
de uma criança. Como em casais E todos os outros cônjuges que eu tiver no futuro, com quem eu viver, ficam A afastados da questão é, a coparentalidade. Isabel está a dizer, como nos casais heterossexuais. E na regulação Isto é do poder verdade ou parental, não? o É juiz verdade vai ou ter não? em conta se ele foi mau pai ou bom pai, etc. Há comparação com os casais heterossexuais? É igual. Por Você isso, acredita que os tribunais fazem esse O escrutínio? senhor bastonário só tem direito, se casar com um homem, como pôs a hipótese, precisamente a uma regulação do poder parental e enganar-se, e afinal depois o seu marido revelava-se um péssimo, não só marido, como pai, só tinha direito a uma regulação do poder parental onde pudesse aduzir os seus argumentos para serem salvaguardados o interesse da criança, porque há coadoção. Doutora Isabel Moreira, não continue a chutar para canto, por favor. E pronto. Doutora Isabel Moreira, porque o problema subsiste depois. O O senhor acha que é uma questão da natureza humana, da filiação? Sexo diferente. Da filiação. Mas nunca ouvi Eu tenho que passar ao Miguel Valdealmeida. Doutora Isabel, agora peço, por favor, para darmos a palavra a Miguel Valdealmeida. Vá. Eu não faço nenhuma pergunta, não é necessário, elas estão todas aqui. Eu gostaria de começar talvez por inclusive quase que prescindir da palavra, porque gostaria de transmitir um recado que foi-nos pedido para ser transmitido por parte da doutora Manuela Yanes. Ela pediu inclusive para se fazer uma coisa que eu não vou fazer porque tomaria muito tempo, que seria ler o comunicado. Está aqui o comunicado, eu tenciono dizê-lo antes do intervalo. Apenas chamar a atenção para isso, porque trata-se de facto de uma afirmação, de uma saudação, aliás, sobre a aprovação desta lei. Estamos de facto a discutir uma lei que foi aprovada. É muito curioso como o debate público em Portugal se faz quase sempre a posteriori, embora eu saúde a Fátima por tomar a iniciativa de fazer este debate, mas efetivamente parece que subitamente os nossos representantes políticos tomam uma decisão, obviamente informada, que passou por audiências e audições, com um debate público, não só por parte de movimentos da sociedade civil, como por parte da academia, um debate público que se foi fazendo ao longo de muito tempo e que se tem vindo a fazer há muito tempo, dada a urgência das situações que precisam de ser resolvidas, e neste momento parece que estamos a começar tudo de zero, quando não é disso que se trata. Sobretudo, quem não está a começar absolutamente nada de zero são as crianças que estão em causa. E eu proporia, aliás, aos meus opositores, dois exercícios. Um deles um exercício positivo e o outro, infelizmente, um exercício com algumas características negativas. O exercício positivo seria acompanharem, como nós fazemos na minha profissão. Eu sou antropólogo de profissão, sou também, obviamente, ativista na área dos direitos humanos, mas sou antropólogo de profissão e muito do que fazemos é acompanhar a vida das pessoas no seu cotidiano mais banal para perceber a sua humanidade mais tangente e mais profunda e mais imediata, e confrontamos normalmente com uma absoluta empatia e igualdade em termos da forma como somos seres humanos. E eu propunha acompanhar 24 horas da vida de alguma ou de algumas crianças destas que nós estamos falando. Destas famílias. Porque se acompanhar essas crianças, serem elas o objeto e o alvo e o foco da sua atenção, aquilo que vai ver é de uma banalidade extraordinária, e ainda bem, porque vai ver a criança a ir para a escola, vai vê-la relacionar-se com os colegas e com os coleguinhas e com os professores e educadoras, ou pode acompanhar uma criança que já não é propriamente criança, alguém de 18 anos, de 20 e tal anos, que cresceu com 2 pais ou com 2 mães, pode conhecer os seus tios e tias, os seus avós e avós, pode conhecer os primos, pode ver a dinâmica familiar, ver a banalidade do cotidiano e perceber-se de que as relações, os vínculos psicológicos profundos que se criam entre uma criança ou um jovem e as suas figuras parentais são exatamente da mesma natureza que aqueles que se criam no caso de famílias constituídas por pessoas de sexo diferente. Para dar a palavra para mas eu tinha um segundo exercício, Fátima, e vou ser muito rápido, não lhe ocupar muito espaço. O segundo exercício é um pouco mais desagradável, mas é um exercício que eu creio que a sua consciência, a vossa consciência, terá que se confrontar com algum dia. E é irem a uma escola, irem a um jardim de infância e explicarem o que estão a dizer às crianças e dizerem-nos concretamente a essas mesmas crianças que acompanharam na vida banal das 24 horas de um dia, explicar-lhes: os vossos pais e as vossas mães não são bons, são errados, vocês foram apanhados numa armadilha e têm que ser resgatados dessa coisa horrível que vos aconteceu. Muito bem, quem é que responde daqui? Não vamos perder tempo com os palmas. Quem é que responde? Eu vim cá para comunicar. Muito obrigado. Eu gostava de dizer o seguinte. Rápido, para dar a palavra da opinião. Primeiro, quando se fala no Tribunal de Direitos Humanos, todo o respeito que eu tenho... É responder ao Miguel Valdealmeida no que ele disse agora mesmo. Quem é que vai às escolas... Miguel Almeida falou de assuntos que eu conheço. Agora mesmo. O que ele falou agora é o que é conhecido por estudos diacrónicos da American Psychological Association, do qual eu sou membro há 25 anos,
é realmente pouca ou nenhuma diferença na educação, no rendimento e no comportamento de pessoas que vivem, algumas crianças, que vivem em ambiência homossexual. É uma realidade, mas há outra. Qual é a outra? A outra é o remanescente das crianças que não são exatamente estas que este estudo acompanha há cerca de 18 anos. O doutor não está a ser claro. Estou a dizer que nesta altura melhor. há outros autores e outros investigadores na mesma terra, nos Estados Unidos, que contrariam e dizem que há diferenças sensíveis. E quais são essas diferenças? As O senhor que é diferenças são psicólogo que também. não será igual e que não será, o estudo que eu conheço da APA revela que há uma certa homogeneidade comportamental das crianças que vivem... Muito bem. Deixe-me então perceber se aqui embaixo, neste lado, quem é que quer responder a esta questão em concreto? Quem é que está em condições de o fazer? Eu tenho que responder à mesa. Não respondi à doutora. Calma que eu tenho que abrir o debate em baixo. Tem que haver aqui uma igualdade. Não era propriamente uma resposta, quer dizer, eu acho que nós não podemos pensar que a lei existe só para regular as situações já existentes. A lei vigora para o futuro. E acho que até aqui ainda ninguém disse que esta lei abre a porta à situação de conseguir os mesmos resultados que se conseguem através da adoção conjunta, através da coadoção. Porque a lei prevê que, quando já está estabelecida a filiação em relação a um dos progenitores, e isso pode ser através da adoção singular, pode depois o cônjuge coadotar. Portanto, pode... em duas fases sucessivas, primeiro uma adoção singular e depois uma coadoção, chegar-se ao mesmo resultado. Portanto, esta lei permite, como se costuma dizer, deixar entrar para a janela aquilo a que fechou a porta. Nós não podemos pensar que esta lei existe só para proteger as situações já existentes. Ela existe para o futuro e, portanto, abre a porta à possibilidade de se conseguir a adoção, os mesmos resultados da adoção conjunta. Aliás, eu penso que os proponentes nem escondem isto muito, porque todos nós sabemos que estes são favoráveis à adoção conjunta. E queria também dizer duas coisas. Tem-se insistido muito aqui que as crianças não sendo adotadas estão desprotegidas. Ora, a ordem jurídica tem muitas formas de proteger as crianças sem ser através da adoção. E também, na situação de casais em que casais heterossexuais, em que está estabelecida a filiação apenas em relação a um deles, nem sempre se opta pela coadoção. Isso, quer dizer, e quando não se opta pela coadoção, estas pessoas não ficam desprotegidas, porque há sempre estabelecido um vínculo com o progenitor. E há uma diferença entre a coadoção, quando parte de uma pessoa do mesmo sexo, em relação à coadoção por uma pessoa de sexo diferente. É que a criança pode, isto vem um pouco na linha também do que disse já o Dr. Marinho Pinto, a criança pode, para a construção da identidade da criança, é importante que ela tenha uma noção da sua origem. E toda a criança tem origem na união entre o homem e uma mulher. No caso da adoção, a criança pode conceber que os pais adotantes, um homem e uma mulher, substituem os seus pais naturais. Quando se trata de uma união do mesmo sexo, isso não é possível. E a coadoção, isso também não é possível. Portanto, é isso que o doutor diria às tais crianças, como disse Miguel Valde-Almeida, que estão no jardim de infância. Mas repare, eu não posso, em relação às crianças, eu não posso dizer nada que as possa ofender. Mas eu tenho que pensar no futuro. Porque a lei vigora para o futuro. Portanto, claro, eu não posso permitir que a lei incentive, favoreça estas situações. Em relação àquelas que já existem, eu só posso minorar os danos. E não é ofendendo as crianças que eu as vou... Portanto, evidentemente que eu não posso ignorar estas situações. Mas lamento que estas crianças não tenham um pai e uma mãe. Muito bem. Eu não posso deixar este é o argumento jurídico que vem na linha... Pode responder? Só mas dizer, não, espera aí, doutor, não, porque tem que ser agora alguém do outro lado. Fernanda Câncio, vamos ouvir outro testemunho do outro lado em baixo. Este é um problema jurídico. Eu estava a inclinar a questão mais para o lado social e também de natureza humana. Fernanda? Em relação à ordem jurídica, é muito interessante falar disso, porque os tribunais portugueses já entregam crianças a casais de pessoas do mesmo sexo. Presumo que como juiz saberá isso. Casais de pessoas do mesmo sexo recebem crianças ao seu cuidado para tomar conta delas e tratar delas. A ordem jurídica portuguesa há muitos anos que já entrega crianças ao cuidado de casais de pessoas do mesmo sexo. Desculpe, pode não ser uma adoção.
É que para não a adoção... é uma adoção, é uma entrega ao cuidado. Exato, Isto significa mas que isso a é ordem diferente. jurídica portuguesa já considera que casais do mesmo sexo são casais idóneos para tomar conta de crianças. Isto acontece há décadas em Portugal. Doutor, mas como, isso aliás, não é a adoção, nós estamos a falar da adoção. E a adoção supõe romper os vínculos com a família natural. Eu gostava de conseguir dizer o que estava a dizer. E consegue? Eu peço desculpa, mas é preciso esclarecer isto. Não, eu não estou a falar de adoção, eu estou a falar de cuidado. A ordem jurídica portuguesa, os tribunais portugueses entregam crianças ao cuidado de casais do mesmo sexo. Não é adoção. Significa que a ordem jurídica portuguesa reconhece que são casais idóneos para tomar conta de crianças. Portanto, digamos que isto destrói um pouco a argumentação de que os casais Qual é a de pessoas diferença, do mesmo então? sexo não podem tomar conta de crianças. Fernanda, esse argumento é muito importante. Deixe-me perceber qual é a diferença que ela encontra. Contribuir para que as crianças cresçam. Esse argumento pode ser decisivo. Deixe perceber qual é a diferença que o Sr. Juiz vê na questão. Estava aqui a dizer, basicamente, quando começou a falar, que para uma pessoa ser uma pessoa completa, fantástica, como ele estava a dizer que a Isabel era, tinha que ter um pai e uma mãe presentes. Pois bem, parece que os tribunais portugueses, e o senhor, como bastonário da Ordem dos Advogados, creio que deve ter conhecimento disso, espero bem que tenha, entregam crianças a casais de pessoas do mesmo sexo para que cuidem delas. Eu estou a falar, doutor Marinho, pode ser. Fernanda, deixe entrar, já disse. Doutora Fernanda, nós estamos a discutir o direito, nós estamos a discutir situações de facto, que são diferentes. Não, isto é o direito. Não, entrega não é direito, é uma situação de não facto. é do direito. Nós estamos a discutir a coadoção, que é uma figura jurídica. Eu sei o que é coadoção. Eu fiquei com a doutora ideia desde o Fernanda início Campos, estamos a discutir um instituto jurídico que se chama coadoção, que se chama adoção, ou seja, que destrói completamente o vínculo primitivo com o cônjuge, com o progenitor. Mas qual vínculo primitivo? Que a criança teve. Olha, doutor, ou constrói na imaginação. Tenho aqui, quero-lhe apresentar a Elizabeth e a Luísa. Olha, deixe... São um casal de mulheres doutora casadas. Fernanda Câncer, não instrumentalize crianças, não siga a senda do doutor Miguel Val de Almeida. Não venha aqui. Esta é uma discussão entre adultos. Entre adultos responsáveis e sérios. Não venha cá com essa conversa das crianças. Não se exaltar e de falar de um modo... Um de cada vez. Doutora Fernanda Câncer, não venha para cá com esse tipo de chantagem emocional. Percebe? Quero que seja mais claro. Isso é chantagem emocional. Não faça isso. Não faça isso. Estamos a discutir, a elogiar a doutora Isabel Moreira, que eu conheço há muitos anos e conheço e tenho admiração por ela. Não creio que o doutor esteja aqui em condições de dar lições de como se debate. Peço desculpa. Não instrumentalize crianças. Não está em condições. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, doutora. Eu gostava de conseguir Fernanda, eu já lhe dou a falar. palavra. Fernanda, deixa eu terminar, que eu já lhe dou a palavra. Marinho Pinto, vamos terminar. Vá, Marinho Pinto. Doutora Fernanda Câncer, já lhe dou a palavra. Isso é o que eu apelido de desonestidade intelectual. Meter aqui crianças. Doutor Miguel Val de Almeida, eu nunca disse que vocês comiam criancinhas, como os comunistas antigamente. Percebe? Nunca disse que vocês comiam crianças. Ninguém nunca disse isso. O que eu disse sempre é que é melhor para a criança ter um pai e uma mãe. E ter as referências masculina e feminina que a geraram. Na formação da sua personalidade, no desenvolvimento. Deixa a Fernanda Câncer falar agora. Não venha cá com as crianças que existem e que têm dois pais e duas mães. O que o doutor diz é que os dois pais e duas mães que eles têm não prestam. É isso que o doutor está a dizer. É isso que o doutor está a dizer. Isso é desonestidade intelectual. Nunca disse isso. Isso é primário. Mas pronto, eu posso continuar, eu estava a tentar falar. Isso é primário, Fernanda Câncer. Não, é primário, essa senhora, concordo consigo. Não esperava. É muito primário. Também não esperava de si que fosse tão primário. Fernanda, para passarmos novamente ao Dr. Juiz. Eu queria só dizer uma coisa, pode ser? Pode, com certeza, faz favor, diz Toda a Fernanda. gente me interrompe, é extraordinário. Temos todos tempo. Temos tempo para dialogar todos, mas é um diálogo. Isto é um debate. Bom, pois está bem, mas... Não sei se eles nos chegam para si, mas vamos ver. O tempo todo. Eu estava a falar da questão da entrega pelos tribunais portugueses a casais de pessoas do mesmo sexo, não é? E a questão, para mim, é muito simples e é uma questão que eu gostava de ver respondida. Se realmente estas pessoas que estão aqui e que são contra a coadoção compreendem que estas crianças já vivem com casais de pessoas do mesmo sexo, uma dessas pessoas, é o pai ou a mãe juridicamente reconhecida pela lei. A outra pessoa é o pai ou a mãe que a criança reconhece como seu pai ou sua mãe. A criança reconhece-os como tal.
Chama-lhes pai ou chama-lhes mãe. Não há maior reconhecimento Desculpe, que esse. é a criança que reconhece ou são os pais que reconhecem? Os pais ou as mães que reconhecem? Fernanda, isto é um diálogo, Não, é um está bem, debate, mas eu não é? gostava de conseguir acabar E vai uma frase. conseguir, mas vai dizer. Eu já estou há bastante tempo à espera. Deixe-a Todos Bem, são eu posso iguais. pedir ali o Dr. Vasco Pato. Faz favor terminar, Fernanda. Doutor Marinho Pinto, monólogos. É o que você está a O senhor fazer. é especialista nisso, desculpe. Não admito interrupções, é um monólogo. Monólogo lá, vá. Isto é aquela técnica de estar sempre a interromper a pessoa para ver se a pessoa se perde, não é? Doutor Marinho Pinto. Não, faz favor de prosseguir para eu passar depois a palavra. A criança já reconhece aquele pai e aquela mãe que a lei não reconhece como seu pai e sua mãe. O que está aqui em causa é uma coisa muito simples. É que a lei reconhece à criança o direito jurídico de reconhecer naquela pessoa o seu pai e a sua mãe. É tão simples quanto Faz isso. favor, doutor. Sim, a criança tem esse direito. Fernanda, agora vamos dar a palavra aqui a esta Eu queria esclarecer uma questão. É a diferença entre estas figuras da confiança da criança, do acompanhamento familiar e da adoção. Quer dizer, há um princípio básico da adoção que é o de criar um vínculo que seja o mais possível próximo da filiação natural. E por isso é que não há uma compatibilidade entre a adoção e a união entre pessoas do mesmo sexo. E por isso há bocadinho te falou, porquê 2 e não 3 ou 4? Porque precisamente a filiação natural é com 2 pessoas. E cada uma destas pessoas tem uma especificidade e uma riqueza que completa a outra. E por isso é que são de sexos diferentes. Gostava que explicitasse as suas diferenças com o que a Fernanda Câncio há pouco também disse sobre o facto dos tribunais entregarem crianças ao cuidado de casais do mesmo sexo. Qual é a diferença? Se têm idoneidade para isso, porque é que não têm para a adoção? Não é uma questão de idoneidade. Quer dizer, eu não queria que se pensasse que nós achamos que as pessoas homossexuais são inferiores às outras. Mas também não são superiores, quer dizer, eu como pai não posso substituir a mãe dos meus filhos e a mãe dos meus filhos não pode substituir a mim. Portanto, um homem não substitui uma mãe. Um segundo pai não substitui uma mãe, uma segunda mãe não substitui um pai. Não é uma questão das pessoas que não terem capacidade de amar, têm capacidade de amar. Mas voltando à questão da diferença em relação a esta situação em relação à adoção. É que a adoção pretende criar um vínculo que seja o mais possível próximo da filiação natural. E portanto, no caso da adoção plena, até se quebram os vínculos com os pais biológicos. Estas situações são diferentes. Podem haver pais biológicos que mantêm até o seu poder, portanto, em alguma medida, as suas responsabilidades. E, portanto, este exemplo também revela que há outras figuras, para além da adoção, que permitem proteger crianças. Isabel não é necessária a adoção. Vou ser muito rápida para responder ao professor Vasco Pato. É evidente que o argumento da Fernanda Câncio foi um argumento de maioria de razão, não é? Está tudo aflitíssimo com dois pais ou 2 mães terem filhos. Já existem, alguns já têm barba, já têm netos, portanto não há nada a fazer. Em relação à história da porta da janela, que é uma questão que me toca particularmente, ou seja, há pessoas... Eu gostei de ver como aqui um reconhecimento implícito que as pessoas, quando pensam, se morrer uma mãe, a outra pode ser arrancada pela família da outra mãe, por exemplo, ou pode ser institucionalizada, em geral as pessoas pensam... Não é o meu género de família, não gosto muito, mas ficam um bocadinho incomodadas com a situação. Mas depois dizem, não, mas eu sou contra, porque é a porta do cavalo para a adoção. Porque eles que somos nós, somos uma espécie, primeiro começam com isto e depois vão para a adoção. E sobre isso eu leria apenas 3 linhas do João Miguel, eu não interrompi, do João Miguel Tavares, que disse assim, referindo-se precisamente ao Luís Vilas Boas, e a outras pessoas, disse assim, eu também gosto de discutir princípios, como gosto de famílias tradicionais, mas só um pensamento totalitário admite o sacrifício de pessoas concretas em nome de princípios abstratos. Ou seja, ele dá o exemplo, Luís, António e João, por todos os santinhos. Vocês estão mesmo a defender que no caso hipotético de um casal de lésbicas que teve um filho por inseminação artificial
e em que a mãe natural da criança morre num acidente de automóvel, ela deve ser institucionalizada em vez de ficar com outro membro do casal, é porque é isso e só isso que está em causa. Dir-me-ão, começa por aqui, daqui a nada está-se a discutir não o como, mas a adoção propriamente dita. Vamos deixar agora... E acaba assim, admito que sim. Já o lemos todos. Não, acaba assim, admito que sim. E então, Foi no humilde o público. exemplo que acabei de dar que se Foi no lixe, público. isso Eu que li o pergunto. artigo e podia dizer que ele não se referia só ao Vilas Boas, também se referia a mim. Diz que até estava sempre zangado ele também Eu se referia a mim. não lembrava disso agora. Não sei se estou aqui a fazer Portanto, e no alguma coisa que estava entretanto, a as falar. crianças, no fundo é a pergunta que ele faz, é assim, nós até não éramos completamente contra, se tivéssemos a certeza absoluta que nunca viria a adoção. Oh, Isabel, E portanto somos contra. E no entretanto, estas crianças reais, como Doutora ele diz, Isabel. a linguagem dele, entre aspas, que se Doutora lixem Isabel a Moreira, linguagem dele, não é? os comentadores que são pais, têm filhos em casa, têm estados de alma, a mim não me interessam. Não está de alma, é uma opinião. Estados de alma é o que eu digo em relação ao que acabou de dizer, que eu nem li. Queria dizer só o seguinte, quanto à lei, Li eu? quanto à lei, em 2001 houve uma lei que definiu o quadro das uniões de facto. No mundo das pessoas que vivem em ambiente homossexual, há uma estratégia, nem sequer é portuguesa, é internacional. Qual é a estratégia? É começar por uniões de facto, passar para casamento, coadoção e adoção. Isso é falso. É o que querem. Isso é falso. É estratégia. É falso. Eu sei. Sabe quantos países não há destes mapas têm para isto. casamento? Outra Sabe quantos Portugal. países Para destes isto têm não há casamento? mapas. Sabe porquê é que tantos países têm Quais coadoção? países? Eu não sei quais Sabe são. Eu porquê sei é que que tantos países têm coadoção? Precisamente Os para Estados salvaguardar os Unidos. direitos de Mas qual crianças. é a questão? E é por Vamos- isso que o vamos Tribunal ao Europeu... sério. Vamos ao problema. Há uma sequência nisto. Olha o mapa, O filma Tribunal o Europeu mapa. não decide se não houver Mas vamos precisamente ao já um problema da consenso adoção. europeia. sequência, a lei portuguesa. O senhor também é E é uma psicólogo, é vergonha que presidente de uma Portugal não instituição. tenha. Onde é que vê o problema nessa coadoção O problema- ou adoção posterior? Aqui há Onde é que o senhor dois vê? problemas que o senhor puder falar. Faz favor. Um é que a lei que estipula a adoção por pessoas do mesmo sexo proibida é a lei número 7 de 2001. O artigo 7º proíbe a adoção por pessoas do mesmo sexo e autoriza e consente a uniões de facto de sexo diferente. A seguir, em 2010, há outra lei, que é a lei do casamento, a lei 9 de 2010, que no seu artigo 1º, aliás, no ponto 1º diz: alterações agora introduzidas não implicam a admissibilidade legal da adoção em qualquer das suas modalidades. Há 3 modalidades de adoção: adoção plena, adoção restrita e co-adoção. não está a responder ao que eu lhe quero dizer é que perguntei. devem-se ter esquecido. Essa é que é a grande questão. Quem Porquê legislou. que acha Não, já vou que a lá. lei São não- duas coisas. É que em 2001 quem legislou esqueceu-se de passar para o Código Civil o que é que queria dizer com adoção proibida. Devia ter posto adoção plena, restrita e coadoção. Não puseram. O que queria dizer a seguir é que, para além dos argumentos que eu entendo válidos, democraticamente importantes, esgrimíveis, como é que estamos a fazer, mas há uma coisa que é importante. As crianças têm uma forma de sentir e pensar o pai e a mãe, que não somos nós nesta sala, Qual é a diferença, salvo então? raras exceções, conseguem perceber o que é a tipificação de uma criança. O que é que uma menina com 3 anos de idade, que passa um corredor com os sapatos de tacão alto da mãe, ou as socas, se for na aldeia, essa menina com 3 anos quer dizer o quê? Quando vai de sapatos enfiados nos pezitos. Quer dizer, eu sou mulher. E um rapaz com 3 anos pega no cachimbo do pai, ou com 4, quer dizer o quê? Eu sou homem. Cachimbos agora já há pouco, Esta doutor. simbologia está a ser vedada neste debate. Porque isto é um debate, como disse muito bem o doutor juiz ali sentado, o que se passa na adoção, a adoção é o instituto jurídico que confere a quem adota a equiparação, a equivalência jurídica à paternidade biológica. Ora, se há coisa que não pode haver de paternidade e biologia não pode haver biologia na homossexualidade. Margarida Lima Faria, rápido. Os direitos de por criança. favor, rápido. É esse o objetivo. O que já existe. É assegurar Faz precisamente favor. uma vida familiar. Fernanda Câncio, por isso peço que estejam em silêncio, porque não tenho esta à vontade. É a primeira vez que estou neste programa. Eu represento uma associação de mães e pais de gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros. Eu represento uma associação de mães, pais de gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros. Digamos que estou aqui numa situação de avó, porque tenho uma filha com
quase 25 anos, que tem projeto de constituir uma família, como tenho outra filha e como dentro da nossa associação há pais e mães que têm filhos com vários projetos diferentes. Projetos, temos filhos com projetos de terem bebés, uns com mulheres, outros com homens, e constituírem e dar continuidade a uma ideia de família que nós lhes transmitimos, nós, pais e mães, heterossexuais, já agora, para expor. E para nós, postos perante esta situação, a primeira coisa, e eu também estou aqui como cidadã, é a questão dos direitos humanos, é a questão da proteção destas crianças, é a questão de estas crianças existirem, não é? Existirem dentro das nossas famílias. E a nossa preocupação de avós, obviamente, também em relação à sua proteção e à proteção dos nossos filhos e genros e noras nestas situações. Porque, de facto, se acontecer que a nossa filha deixa de ter acesso à criança, por as situações já foram aqui descritas, e for institucionalizada, é toda uma família que perde também direito à criança. E para nós, para terminar, eu queria combater esta ideia de família, porque para nós família é transmissão de valores de direitos humanos, que é fundamental para educar uma criança. E nós, ao tempo de tomarmos estas posições aqui, publicamente, também estamos a dar a todos os nossos elementos da família, de sobrinhos, primos, tios, direitos humanos e defesa dos direitos, dos princípios fundamentais dos direitos humanos. É assim que se educam as crianças. E essas crianças vão ser bons cidadãos. Amor incondicional, que significa nós estarmos aqui pelos nossos filhos. Chama-se isso amor incondicional. Muito obrigada, doutora Margarida. E esta que é a estrutura que faz crescer os nossos filhos. Pela pressa, mas eu retomava um bocadinho esta ideia da escalada, quer dizer, esta escalada é objetiva e do ponto de vista técnico só está de parabéns este lado, quer dizer, tem conseguido impor esta escalada. E não é por acaso que estamos os mesmos. A minha mulher ralhou-me quando eu vinha para cá, porque disse, lá estão vocês os mesmos de um lado, os mesmos do outro. Isso por um lado é um gosto. Alguns, nem todos. Nem todos, há variações, mas temos aqui alguns que já nos conhecemos de outros debates. Vários. Isso por um lado isto é um gosto, porque quer dizer que levamos a sério estes assuntos e estamos disponíveis a dar a vida por eles. Por outro lado, isto quer dizer que esta discussão se insere num contexto global. E eu acho que no contexto global é a altura de Portugal andar para a frente e deixar de andar para trás. E isto nitidamente é um passo para trás. Quer dizer, nós temos que abandonar esta estrada do experimentalismo social e ver se andamos para a frente no campo da dignidade humana. E andarmos para a frente, aliás, neste momento existe uma petição na Assembleia da República que pede a avaliação das 6 leis do tempo do governo de Sócrates e levando em conta até as observações que, a propósito de cada uma, o Presidente da República fez. E é a altura de andar para a frente na questão do aborto, onde há esta tragédia de 20 mil crianças que morrem por ano. Mas hoje estamos a tratar da coadoção. Não, mas isto para dizer o seguinte, é a altura de andar para a frente nestes assuntos. E andando para a frente nestes assuntos, nós percebemos que o que se passou na coadoção é um passo para trás. Objetivo do ponto de vista do respeito pelas crianças, mesmo que seja feita por amor por elas, era o que faltava de a gente estar a julgar a intuição. Quem o faz certamente pensando que está-lhes a fazer bem. Mas não está objetivamente a fazer bem. Porquê, doutor? Porquê que não está? E para além de não estar a fazer objetivamente bem, do ponto de vista subjetivo, aquilo que se passou na Assembleia da República, onde a maioria teve um AVC, que eu espero do qual recobre até à votação final, a lei caríssimo Miguel Vale Almeida ainda não passou, ainda vai correr muita água sobre as pontes, foi um desrespeito pelo eleitorado do centro-direita que não vota na consciência dos deputados, vota nos partidos, de acordo com o programa, e é isso que os deputados têm que votar, é de acordo com esse sentido desse seu eleitorado. Porquê é que considera gravoso a coadoção, doutora, na essência? Só um ponto final, que é, nós também passamos aqui, e por isso temos que andar para a frente em Portugal, deixar de fazer as chamadas leis de fotografia, que são as leis para os casos do canto, aquelas em que praticamente podemos pôr a fotografia de quem é. Por exemplo, eu dou-lhe o exemplo, na lei do casamento homossexual, houve 92 mil portugueses que pediram que se realizasse um referendo. Foi-lhes negado. Até hoje, houve 916 casamentos. Portanto, fizemos uma lei para 1832 pessoas. Temos que pôr fim a este caminho em Portugal. E, portanto, é necessário um debate amplo na sociedade portuguesa, no qual nós estamos apostados em fazê-lo, mas a essência da questão, porquê é que considera gravosa a coadoção? Considero gravosa a coadoção, porque a adoção, como foi explicado pelo Dr. Pedro Vaz Pato, é para estabelecer a filiação de uma criança. Depois também tem toda a parte do cuidar. Mas uma criança tem direito a ter um pai e uma mãe. E tem na mesma. Na inseminação artificial tem um pai, na mesma, mesmo que não se conheça, mesmo que não se saiba. Aliás, a propósito disso, eu gostava de prevenir. O Tribunal Constitucional Alemão
aprovou agora um acórdão em que diz que as crianças concebidas com inseminação artificial têm direito a conhecer o seu pai, o que faz 150 mil. Faz 150 mil dadores de esperma que estão aflitíssimos, de repente, com a ideia de alguém nos bater à porta. Porque estas crianças têm direito a saber quem é que é o seu pai. Não tirem esse direito às crianças. Bom, estamos a perder tempo e eu tenho que ir para intervalo. Tem ou não tem esse direito de saber quem é o pai? Só para que fique absolutamente claro que o Tribunal Constitucional o que decidiu é que as pessoas têm direito, todas elas, a conhecer a sua identidade genética. O que é diferente de ter direito a conhecer um pai ou uma filiação. Não é disso que se trata. A identidade genética tem um rosto, tem uma pessoa. O que estamos a discutir... Não. Por variedíssimas razões que se prendem com a sua identidade, tem o direito a conhecer o seu histórico genético. E por essas razões, até algumas de saúde, tem o direito a conhecer o seu historial genético. Diga o conceito de identidade genética. O que é identidade genética? Explica o que é identidade genética. Identidade genética é um conceito autoexplicativo. No fundo, o que é que traduz? Traduz a herança genética e biológica da criança. Agora, quanto a isso, se esse fosse o fator ou não a identidade do dador? Doutor, deixe-me só... Envolve ou não a identidade do dador? Não tem que envolver a identidade do dador. Envolve, sim, senhor, doutor. Envolve, sim, senhor. Se me permitir... Envolve, Isabel. Envolve a identidade do dador. Se me permitir, eu penso que todos estamos a discutir uma lei. Estamos a discutir uma opção da ordem jurídica. Uma opção da ordem jurídica que extravasa a dimensão do biológico, que não se vincula àquilo que é a opção de uma pessoa sobre o que é que entende ser natural ou não. Discutimos uma opção da lei. E a opção da lei coloca à frente dos outros interesses, o interesse da criança. E podemos, por muito que possamos querer fazer... Isso é falso. É falso. Doutor, é absolutamente verdadeiro. E o interesse da criança, na ordem jurídica portuguesa, e à luz da ordem jurídica a que estamos vinculados, que é aquela que resulta da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, aquilo que vem dizer é que o interesse da criança fica em primeiro lugar. E por isso é que nós temos uma ordem jurídica que diz a adoção singular é permitida. A adoção singular, que não permite a identificação de duas figuras, uma masculina e uma feminina, é perfeitamente compatível com a ordem jurídica portuguesa há décadas, no Código de Antunes Varela, no Código de Visconde de Seabra. E, portanto, nunca houve em momento algum, tem que terminar, Não interrompi, também não tivesse oportunidade. Está bem, mas eu tenho pouco tempo agora, tenho que terminar. Mas quanto a este aspecto, o que discutimos é fundamentalmente uma opção da lei. E o Tribunal Europeu, eu penso que, já sei que vamos terminar para intervalo, mas é fundamental que isto fique em cima da mesa e que seja claro. O senhor tirou a palavra àquele e agora não permite que o interrompa. Era uma palavra. Dei-lhe, mas já chega. Agora tenho que falar e tenho que ir para intervalo. O Tribunal Europeu é um tribunal cauteloso, que sublinha sempre que os Estados devem ter a primeira palavra na definição destas questões. É um tribunal que costuma dizer que a ponderação da tradição nacional, da cultura nacional, dos valores que em certo momento está em cima da mesa, é um fator de interpretação do Tribunal Europeu. E também o Tribunal diz que muitas vezes estas evoluções se fazem de forma gradual, sem exageros e sem automatismo. Muito bem. Mas apesar de tudo isso, o Tribunal Europeu considerou insustentável a manutenção da legislação austríaca, que discrimina e não protege as crianças, mas foi dito hoje no sentido de valorizar a opção do Tribunal, não pode ser valorizada porque foi cauteloso. E até os votos de vencido, e com isto termino, até os votos de vencido naquela decisão disseram gradualmente evoluiremos nesse sentido. Mas não foi capaz. Peço-lhe desculpa, mas tem que se calar. Eu digo-lhe que é assim, eu apetece-me confessar aqui publicamente que eu fico esmagado, enternecido com a vossa dedicação às crianças. Nunca ouvi isso antes. Nunca vi. Nem você, doutora Isabel Moreira, nunca via preocupada com os direitos dos homossexuais e bem. Vamos deixá-lo falar que eu tenho que ir preocupados com os direitos dos homossexuais. Vi-os todos. E de repente, todo este amplo movimento, todo este amplo movimento vem para um debate público. São as crianças. Não são os meus direitos a ter um filho, a adotar. É as crianças a ter-me como pai ou ter-me como mãe. Olhe, eu quero dizer-lhes que nós estamos perante um dos maiores combates, dos combates mais desiguais que se trava na sociedade portuguesa, por várias razões. Por várias razões. A primeira das quais, e quero felicitar aqueles que aqui estão a dar a cara, porque o movimento LGBT é enorme. É imenso. Ocupam altos cargos no Estado, no aparelho de Estado, nos órgãos de comunicação social, nos tribunais, nas empresas e, portanto, condicionam as decisões. Não, Fernanda, desculpa, agora fala Marinho Pinto e eu vou para o intervalo. Agora tem que falar este lado. Condicionam as decisões públicas que se tomam em Portugal.
condicionam tudo isso e fazem. E depois, quantos homossexuais e pessoas do mesmo e pessoas lésbicas, homossexuais, que estão nos aparelhos de Estado e não assumem essa sua condição e continuam a influir nas decisões, quer no aparelho de Estado, quer nos órgãos de informação, quer nas empresas, quer em tudo o que é poder em Portugal. E, portanto, há aqui uma dimensão do iceberg que não é bem conhecido e que, portanto, condiciona isto. Depois é isto. Diga-me, doutor Miguel Val de Almeida, com todo o respeito que tenho por si, apesar de nunca termos falado, digo, não faça de mim aquilo que os fascistas fizeram dos comunistas. Desculpe, não faça de mim, nem das pessoas que defendem... Desculpe, quem é, não faça de mim... Ouça, deixe-me falar, você terá a oportunidade de me responder. Não faça de mim aquilo que os fascistas fizeram dos comunistas, acusá-los de comer criancinhas, acusá-los de comer o mal das criancinhas. Voltamos, peço ao realizador que me dê a câmara. E trazer para aqui criancinhas como se nós estivéssemos a discutir com as crianças. Por favor, agora, a todos, um pouco de paz. Vamos fazer aqui um intervalo e voltamos porque há uma outra parte igual a esta.